Craque Neto reage aos reforços do Flamengo e perde a linha ao vivo, hein? Informação do John Arias no Flamengo e o Claudinho chegando no Mengão. Todas as informações aqui e agora nesse vídeo. Separei 2 cortes da imprensa esportiva analisando as informações do Flamengo. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like e bora pro vídeo. Pensaram em Claudinho e em Michael. Não, Claudinho não. Muito difícil. Claudinho não serve, sabe por quê? Porque Claudinho jogava no Corinthians, vocês venderam ele por R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão. Vocês emprestaram ele pro Santo André. Em 2019, eu vou fazer uma matéria sobre o Claudinho e vou colocar os responsáveis do Claudinho não ter ficado, porque ele saiu em 2019, em 2020... Melhor jogador do Brasil. Melhor destaque, artilheiro. Melhor destaque, bola de ouro. 100 milhões. O Red Bull. Por 100 milhões, sabe quanto? Tá fazendo uma matéria aí, isso não se copiar da matéria. Que, por sinal, um beijo pra todo mundo que copia a gente, edita a gente aí. Todos vocês. Um beijo pro UOL. Um beijo pra vocês tudo. Ele foi vendido por R$1,5 milhão, 50%. Sabe de quem que era o outro 50%? Vocês da imprensa? Ponte Preta. Ponte Preta. R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. Não, R$1,5 milhão do Corinthians, um da Ponte. Não, da Ponte eu não sei. Ele custou R$2,5 Então, R$1,5 milhão. No ano seguinte, ele ganhou todos os prêmios. Aí no ano seguinte, ele foi vendido por R$100 milhões. E o Corinthians vendeu ele por R$1,5 milhão. Mas não é uma coincidência? Como sempre. Como sempre no Corinthians é uma coincidência. E agora o Flamengo quer o menino, o Claudinho, que é o craque. Que, por sinal, o seu Tite colocava ele de lateral direito. Uma outra coincidência. Vender o Everton Ribeiro por R$1 milhão pro Curitiba. Olha o que virou o Everton Ribeiro no ano seguinte. É tudo uma coincidência. Carlos Miguel! O Gabigol voltou a ser relacionado no Flamengo em meio à novela de uma possível ida para o Palmeiras, tá? A gente vai ver o VT, na volta tem drone do Vene e também eu quero atualização do Pedrosa em relação a Felipe Coutinho, hein? Então, torcida do Vascão, fica aí. Pedrosa vai falar também sobre essa situação, mas vamos rodar esse VT do Gabigol. Será que eles vão brigar hoje? Enquanto a Copa América não termina, o Flamengo segue driblando os desfalques com a fase artilheira de Pedro. O camisa 9 chegou aos 130 gols com o manto rubro-negro e segue sendo a principal referência do time. Nos desfalques, a baixa mais recente é Bruno Henrique. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Cuiabá, mas exames não indicaram fratura e o jogador segue em observação. Além disso, o Tite ainda segue sem contar com Everton Cebolinha, que sofreu lesão no quadril em junho. O jogador tem avançado na recuperação e já está fazendo trabalho de transição no campo. Mas os holofotes nos treinos do rubro-negro estão todos em Gabigol. Depois de ficar 3 partidas fora, o atacante voltará a ser relacionado para o duelo contra o Fortaleza. Gabi tem 5 jogos na atual edição do Brasileiro. O regulamento da competição permite que um jogador dispute no máximo 6 partidas antes de se transferir para outro time que dispute o campeonato. Na segunda, o atacante publicou uma mensagem treinando no Ninho do Urubu e escreveu: SRN, saudações rubro-negras. Flamengo e Gabigol seguem sem entrar em acordo. Enquanto isso, Palmeiras e outros times estão na mira do atleta em uma novela que promete agitar a janela de transferências. Ontem o Vene Casagrande trouxe aqui nesse programa que o Flamengo não estava interessado nessa troca do Dudu e do Gabigol em relação com o Palmeiras. E agora, o Gabigol voltando a ser relacionado. Isso obviamente passa um recado para a torcida. Que recado é esse? Por que o Gabigol voltou a ser relacionado, Vene Casagrande? Só para atualizar essa situação no Palmeiras, o que eu soube do lado do Palmeiras é que nem o Dudu estava interessado em vir para o Flamengo. Sim. Então, repito, foi algo proposto pelos empresários do atleta ao Palmeiras. O Palmeiras queria fazer negócio, inclusive me estranha, tá? Por que o Palmeiras está fazendo tanta questão de se livrar do Dudu assim? E por que o Flamengo... O clima não tá legal lá em relação ao treinador, Eu acho que não é só clima. Né? Acho que não é só clima. Eu acho que é muito mais questão técnica e física. Porque você tem que estranhar quando o Palmeiras topa, entre aspas, e deseja liberar um jogador da estatura do Dudu, que é um ídolo lá. Ele é baixinho. Isso me chama... É só na altura, porque no futebol... O tamanho é grande. Então assim, não, isso e pro seu maior rival. Exatamente. Então assim, que é o Flamengo. De fato, o Flamengo não estava interessado, nem o Dudu estava interessado. Estamos falando de 4 lados aí. 2 não queriam esse casamento. Então, obviamente, não iria para frente e não foi para frente. Só que o que o Palmeiras fez? O Palmeiras enviou uma proposta aos empresários do Gabigol de pré-contrato. Ele está liberado para assinar o pré-contrato e aí... de graça, né? De graça.
de graça a partir de janeiro, Sim. porque ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, então ele ficaria no Flamengo até dezembro, não renova o contrato, isso já é certo. O Flamengo não quer mais renovar, o Gabigol também não quer mais renovar, resta saber para onde ele vai. O Palmeiras enviou uma proposta para ele de pré-contrato, um contrato válido por 4 anos, começando em janeiro de 2025. E o Palmeiras não tem pressa, enviou a proposta e falou, ó, você pensa aí, se você quiser topar assinar um pré-contrato com a gente topa. Então, assim, o que há de certo? E o salário fica igual ao que ele tem, né? Eu confesso que eu não sei salário, quanto que o Palmeiras ofereceu, isso aí eu nem perguntei. Vou ser bem sincero, só perguntei o tempo de contrato, que eu acho que é algo importante, porque o Flamengo ofereceu para ele 1 ano de renovação. E o Palmeiras vem e oferece 4 anos de contrato, querendo ou não, é mais vantajoso para o jogador. E o Flamengo não tem mais interesse em ficar com o Gabigol, isso está nítido. Obviamente o Flamengo estava torcendo para chegar algum clube aqui e pagar uma compensação financeira, mas de graça o Flamengo não vai liberar nessa temporada. E muita gente levanta aquela bola assim, mas e o salário do jogador? Gente, isso aí já está... digamos assim, na planilha do Flamengo de quanto vai gastar até dezembro. Então, para o Flamengo, entre aspas, não muda nada. E vai voltar a relacionar o jogador porque soube da proposta de pré-contrato enviado pelo Palmeiras. E ficaram bravos? Quem? O Flamengo. Não, o Flamengo não vai ficar bravo. O Flamengo sabe que ele não vai ficar no Flamengo. O Flamengo não tem interesse em ficar com o jogador. Agora, o Flamengo vai dificultar ao máximo em não reforçar um rival direto nessa temporada. Exemplo, se o Palmeiras chega lá no Flamengo e fala assim, a gente quer contratar o Gabigol agora, você acha que o valor que o Flamengo vai cobrar do Palmeiras é o mesmo valor, deixa eu pensar aqui, num Benfica de Portugal? É óbvio que não. O Flamengo vai dificultar ao máximo por ser o Palmeiras rival direto do Flamengo na disputa por títulos. Então eu penso o seguinte, o Gabigol ele tem contrato com o Flamengo, ele continua recebendo o salário do Flamengo, tem que relacionar. Agora, eu acho muito difícil o Tite utilizar o jogador. Só em último caso mesmo, vai ficar levando o jogador, vai ficar lá no banco de reserva. A gente sabe que o Gabigol é extremamente vaidoso, a câmera vai ficar filmando o rosto dele a todo momento, porque eu tenho certeza que ele não vai gostar nem um pouco de ficar no banco de reservas e não ser utilizado. E quando ele entrar, acho que a torcida do Flamengo já pegou um certo ranço dele. Então, assim, a relação... Eu li ali um tweet agora... eu acho que a maioria do torcedor do Flamengo quer que o Gabigol fique. Não, eu não vejo dessa mais maneira, isso, não. né? Muito pelo contrário. Pelo menos para os rubro-negros que me abordam, que vêm falar esse assunto comigo. Eu não vejo isso não, muito pelo contrário. Acho que muitos até estavam torcendo para ele já sair logo agora, para ter a oportunidade de contratar um outro jogador, para ter um salário como o dele. Enfim, eu acho que é isso, fim de ciclo. Eu acho que o torcedor rubro-negro tem que agradecer a tudo que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo. Repito, continua sendo ídolo, nada vai apagar o que ele fez na história do clube, mas acabou. Fim do ciclo, o Gabigol vai ser feliz em outro clube, resta saber onde. Se é no Palmeiras ou não, a gente não sabe. Mas entre Flamengo e Gabigol, é isso, o casamento próximo do fim. Pedrosa, olha que loucura que é o mundo do futebol, né? A gente está falando de um Gabigol em janeiro de 2025 no Palmeiras. O maior hoje rival do Flamengo, vamos dizer aí na última década, esse é o grande confronto do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo, ambos brigando por títulos toda a temporada, enfim, e aquela super rivalidade, e é muito incomum esse movimento, né, de você ceder ou deixar o seu grande rival pegar um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Agora ele está em baixa, mas se você for botar a listinha aí dos grandes ídolos do Flamengo, esse homem tá lá no top 3, ô Pedrosa. Mas é muito incomum hoje em dia, né, Fernanda? Porque isso aí é muito comum no futebol desde a década de 80, 90. Vários grandes craques já vestiram 2 camisas de time diferentes. A gente pode relembrar vários aqui. O Bebeto saiu do Flamengo, jogou no Vasco. O Edmundo jogou no Flamengo, no Vasco e no Fluminense. O Romário jogou no Vasco, no Flamengo e no Fluminense. Recentemente o Diego Souza, um cara que jogou em Vasco. Só que o Bebeto saiu odiado. A torcida do Flamengo odeia o Bebeto. É o que eu tô falando. Esse tipo de caso, ele não me parece tão incomum no futebol. Ele geralmente acontece, e acho que assim, da nova era do futebol brasileiro, vai ser o mais impactante, sem dúvida alguma. Você vê um atleta que, inclusive, já foi campeão pela Libertadores do Flamengo 2 vezes, campeão brasileiro, ganhou tudo e foi revelado pelo Santos, né? As pessoas esquecem disso, que o Santos é um grande rival do Palmeiras também. E poder jogar no Palmeiras... Mas ele sempre provoca o Santos quando joga pro Santos, né? Mas assim... Eu acho ele já provocou o Palmeiras, inclusive. Quem ele nunca provocou? Não, mas a provocação dele ao Palmeiras foi algo assim, entre aspas, mais grave.
Zoando. Ele já te provocou? Ele já me Várias provocou vezes. várias vezes. Ele já me Várias provocou. vezes. Ele já me provocou. Você é o Vene Casagrande. Várias vezes. Agora, assim, é ai, curioso, né? Porque ele vestiu a camisa do Corinthians, que é rival, o maior rival do Palmeiras, e com a camisa do Flamengo ele já provocou o Palmeiras. Então, assim... Mas a gente sabe que ele não aceitou ainda também, né? Não, tem ele não aceite aceitou, dele. é. Então a gente só tá especulando aqui. Muito pelo contrário, as notícias começaram a pipocar. Ontem ele postou uma foto com a camisa do Flamengo. É. Então, Ele gosta dessa mídia também. Olha aqui, vou mandar um beijo pro Marquinhos... Qual o nome? Pessino. Nossa, que nome chique, né? Chiquérrimo. Marquinhos Pessino, tricolor da Rio Tour, amigo do Big Boys. Um beijo pra abraço. você, tá Abraço. bom? Ô, Vene, tem novidade sobre o Claudinho? Temos novidades. Vamos botar a música, DJ Careca. Cadê? É sempre bom a música do... Não, não é essa não. É do Claudinho Do Claudinho Bochecha. Bochecha. Só Ele logo, só já logo. vai dar o play lá e você vai falando, Vene. Então, tem novidades. Ontem a gente trouxe aqui que o Flamengo fez uma proposta ao jogador e também ao Zenit. A proposta de ser ao Zenit, a proposta é de 15 milhões de euros, mais 2 milhões em bonificação, podendo chegar a 17 milhões de euros. E o Zenit, dessa vez, diferentemente de outros momentos, aceitou negociar o Claudinho, porque em outros momentos o Zenit não queria negociar o Claudinho. Falava, não, é um jogador inegociável, é um jogador que a gente não quer se desfazer. Mas nesse momento, o Zenit e o Claudinho topam. Inclusive, conversei com um membro da família do Claudinho, que esse membro falou, olha, entre jogador e Flamengo tá tudo acertado, resta agora a liberação do Zenit. Mas o que há de positivo nessa história é que o Zenit virou para o Flamengo e disse, não, a gente topa fazer negócio, vamos conversar. Porque antes eles não queriam nem conversar. Então, existe uma boa chance do Claudinho se tornar jogador do Flamengo nessa janela de transferência. 15 milhões de euros é dinheiro. Dá pra fazer um churrasco de picanha? Sei lá, ô Pedrosa, é muito dinheiro. Ele vale isso tudo mesmo? eu acho que sim, Fernando. Eu acho que o Claudinho é um jogador diferente pro futebol brasileiro. Já saiu daqui fazendo uma grande campanha no Red Bull Bragantino. Chegou até a seleção brasileira com méritos e aí tava lá no Zenit, onde não há um grande futebol na prateleira do futebol europeu. Não acho que o Claudinho se tornou um jogador muito diferente do que o que ele era aqui no Red Bull Bragantino, mas o cara que ele já era aqui já vai ajudar muito o Flamengo. Então é um atleta que pra mim chega nessa carência de posição que vai ter o Flamengo. A gente já comentou aqui muitas vezes sobre como o Arrascaeta é gênio, mas também como ele tem frustrado na questão física nas últimas temporadas. Então é uma incógnita, o Flamengo não tem um substituto à altura do Arrascaeta para fazer essa função. Então acho que o Claudinho se encaixa nisso, até mesmo já pleiteando uma posição titular, um novo Flamengo com esse Claudinho. Sobe o som aí, DJ Careca. Só para trazer um outro tema para vocês, tá? Que muita gente também me perguntou, sobre a situação do Paquetá. Paquetá e Flamengo. Negociações continuam. Flamengo não abriu mão do Paquetá, tá? Não abriu mão do Paquetá, o Flamengo. As negociações continuam. É possível, sim, que haja um acordo entre Paquetá e Flamengo, tá? É muito possível que haja um acordo. Agora, eu vou dar minha opinião, que é diferente de muitos torcedores do Flamengo. Eu acho um absurdo, tá? O Flamengo ir atrás do Paquetá na situação que ele está. Porque eu já falei isso, para o Paquetá estar aceitando ouvir uma proposta do Flamengo, aceitando jogar no Flamengo, para o Paquetá estar aceitando, isso quer dizer que ele sabe que a chance dele ser rigidamente punido é grande. Ou seja, parece que ele sabe que ele está errado. Parece que o Paquetá e o próprio West Ham sabem que o Paquetá vai ser punido por uma coisa muito ilegal, que é o que acusam ele, a Federação Inglesa de Futebol acusou formalmente o Paquetá de um envolvimento num esquema de apostas. Então, o Flamengo aproveitar de uma situação que pode ser que ele esteja envolvido em algo muito ilegal para fazer uma negociação, eu acho um absurdo. Eu acho feio, tá? De verdade. Eu acho legal a gente trazer a informação. A informação que eu trago é que as negociações continuam, só que, na minha opinião, o Flamengo se aproveitar de uma situação tão nebulosa como essa, eu acho desnecessário, até porque, provavelmente, se ele for culpado, se ele for julgado, ele vai ser banido do futebol inglês, e sendo banido do futebol inglês, aí é uma certeza, tá? Pelo que eu já li da FIFA, a FIFA segue
a punição do futebol inglês. Então, a punição do futebol inglês, ela vai ser expandida para o Mundial. Isso a FIFA já deixou claro. Até porque muitos jogadores punidos vão cobrar uma punição exemplar para o Paquetá. Então, a chance do Paquetá, tá? Isso é importante. A chance do Paquetá brilhar, ser punido no futebol mundial, ser banido do futebol, ela é grande hoje. E aí o Flamengo se aproveitar de uma situação dessa para contratar o jogador, eu acho desnecessário, e eu acho que é uma munição que o Flamengo dá assim, para os seus rivais, para questionarem a ética, para questionarem o posicionamento da diretoria do Flamengo. Mas notícia, e eu estou aqui para dar notícia, o Flamengo continua negociando com o Paquetá, ainda há sim a chance de um acerto do Flamengo com o Paquetá, e o West Ham, que é o clube inglês defendido pelo Paquetá, só aceita comprando. Ou seja, o West Ham comprou por 60 milhões de euros. Manchester City tentou tirar o cara por 100 milhões de euros. Não aconteceu a negociação por causa desse escândalo aí das apostas. Então, o West Ham sabe, para ele estar abrindo negociação com o Flamengo, que não vai pagar nem perto de 100 milhões de euros, é porque o West Ham sabe que a punição vai ser severa para o Paquetá. Galera, eu peço like, tá? Like de todo mundo. Todo mundo que está aqui agora, se você puder, deixa o seu like, porque ele ajuda muito nas visualizações aqui do canal. Quanto mais like, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo. Mais pessoas vão assistir. Mais pessoas vão conhecer nosso novo canal, que é o Pilhado Esportes, que eu abri há 1 mês e 10 dias e a gente já está com 90 mil inscritos. Então, por favor, todo mundo que está aqui, se você curte o meu trabalho, se você gostou da ideia de eu criar esse canal só para futebol, deixe o seu like. Não deixa de deixar o like, porque ele ajuda muito. Mas o Paquetá pode ser banido. Se caso venha a acontecer, é claro que vai ter uma cláusula sobre esse caso. E não vejo nada de mais nisso. E o Paquetá joga muito, não rende muito na seleção. Rafa, deixa eu dizer, você pode ter sua opinião. Concordo com você, claro que vai ter uma cláusula que se ele for banido, o Flamengo vai parar de pagar salário, mas eu acho que apelar para um assunto como esse, para conseguir contratar o jogador, eu acho errado. Mas eu entendo, e eu também concordo com você. Eu acho que o Paquetá, ele joga muita bola. Tecnicamente, faz muita diferença para o Flamengo. Olha o Renato, jornalista imparcial no futebol, ele manda: Pilhado, tem a possibilidade do Paquetá ser punido na Europa e poder jogar no Brasil? Cactus, ó, eu já respondi isso aqui nessa live e vou responder de novo. Não tem. É muito difícil. Se o jogador é banido no futebol inglês, a FIFA, ela vai seguir a punição. Isso aí já foi deixado claro várias vezes. Várias vezes a FIFA já afirmou que se houver uma punição por algum esquema de aposta esportiva na Inglaterra, ela vai expandir essa punição para o mundo. Por quê? A FIFA não vai compactuar, até porque a FIFA tem patrocinadores de aposta esportiva. Os patrocinadores de aposta esportiva, eles tomam o futebol hoje em dia. E é lógico que a FIFA não vai aceitar, tá, essa situação de ser banido no futebol inglês e não ser banido no futebol mundial. Isso aí eu já li entrevistas do presidente da FIFA, do Infantino, e ele garante: um jogador banido no futebol inglês, ele vai ser banido no futebol mundial. Então, se você me perguntar isso aqui, Cactus, eu vou te dizer, ele provavelmente vai ser banido no geral. É banido no futebol inglês, a FIFA automaticamente ela vai expandir esse banimento para o futebol mundial. Ou seja, se o Flamengo contratar, é claro que vai ter uma cláusula. Ó, foi banido, Flamengo para de pagar salário. Mas eu discordo de aproveitar de um assunto tão nebuloso para negociar um jogador. Tá, então, nação, a imprensa esportiva analisando e trazendo as informações do Flamengo.
Olha só, essa aqui saiu agora, hein? John Arias do Fluminense decide sair do clube carioca. Olha só essa aqui, o colombiano vem sendo um dos destaques dessa edição da Copa América na seleção colombiana. O Flamengo vem sendo ligado ao nome do jogador John Arias nos últimos dias, considerando dos principais destaques aí do futebol brasileiro, atuando pelo Fluminense. Ele segue fazendo bonito na Copa América. Titular da seleção, o jogador é considerado um dos donos do meio-campo, ao lado de James Rodrigues e Richard Rios. Um retorno ao Fluminense, inclusive, pode nem acontecer, rapaz. Tá aqui, hein? Em 2024, John Arias soma 25 jogos disputados pelo Fluminense, 6 gols e outras 4 assistências. Porém, uma venda pode ser realizada muito em breve. Fluminense, John Arias. Olha só, hein? De acordo com o jornalista Paulo Brito, inclusive o colombiano está decidido a deixar o Fluminense já nessa janela de transferência. O clube está ciente da vontade do atleta. Dessa forma, muitos torcedores do Flamengo vêm sugerindo que o rubro-negro faça uma investida. Entretanto, de acordo com o jornalista Fabrício Lopes, não há qualquer chance de acordo. No canal central do Fla, o jornalista conta que John Arias não considera uma transferência para o Flamengo ou qualquer outro time brasileiro. O colombiano quer apenas jogar na Europa. O rubro-negro, até o momento, também não procurou de forma oficial. Na Europa, no caso, o Atlético de Madrid surge como um dos principais interessados. Quero saber a sua opinião, em que você acha do John Arias no Flamengo? Seria uma boa para o Flamengo, rapaz? Coloca aí nos comentários. Seguimos aguardando aí a situação, desfecho da situação do Claudinho, que dessa vez eu acredito, estou mais otimista. Parece que o clube russo está mais disposto a uma negociação aí com o Flamengo, tá? Também a situação do Paquetá é algo para ficar de olho. Paquetá um pouco, eu vejo a situação do Paquetá um pouco mais complicada em relação à situação do Claudinho, mas pode também acontecer. Muito difícil, mas pode acontecer, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.